Vede o lugar onde o Senhor jazia. Marcos 16, 6, parte B. Essa não é apenas uma informação histórica. Eu faço um convite para você entrar no Calvário. Entrar no túmulo de Cristo. Estar perto daquele lugar. Pois o Cristo que falou no Calvário, continua falando no Calvário, foi aquele mesmo que falou no Sinai, foi o mesmo que falou em Jerusalém, que falou na cruz. E ele continua falando no Calvário. Só que agora, a mensagem do Calvário é uma mensagem triunfante. Vede o lugar. Veja que o convite não é nem para ver o Senhor. Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Para que ver o lugar vazio? Pois o lugar vazio vai falar muito sobre quem é Cristo. Vede o lugar onde ele jazia. Olhem, coloquem suas mãos, incrédulos. Coloquem as suas mãos aonde o Senhor repousou. Coloquem as suas mãos sobre aquela pedra fria onde somente tem agora lençóis dobrados. Ele não está mais ali. É um sinal claro e evidente da sua ressurreição. Ele triunfou sobre a morte. A morte não teve poder sobre ele. A morte armou seus aguilhões, seus ferrolhos. A morte tentou levar a Cristo de maneira sorrateira e cruel, a fim de que acabasse com toda a sua história, com toda a sua estrutura. Mas a morte foi tragada pela vitória, pela vida, pela esperança. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Este lugar onde o Senhor jazia nos representa e continua falando conosco, porque todo aquele agora que estiver na sua morte, participante das suas aflições, todo ser humano que observar segundo a sua palavra e guardar a sua palavra, este sim tem o direito de continuar este legado da vida, do céu, da esperança, da glória. Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios 15, no versículo 2, vai falar algo muito forte conosco, diz assim, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Aqui nos dá uma condição de que para que o Calvário continue falando conosco. Se retiverdes a palavra de Deus tal qual foi ensinada, tal qual como foi pregada. Se retivermos a essência da palavra, o Calvário continua falando conosco. Tragado foi a morte pela vitória. Triunfando sobre a morte, o Senhor Jesus nos dá a possibilidade do céu. Triunfando sobre a morte, o Senhor Jesus continua falando conosco. A pedra que foi posta como principal de esquina continua falando conosco. Todo aquele que se achar nela morto, todo aquele que estiver morto para este mundo por causa de Cristo, todos aqueles que sepultaram as suas paixões, os seus desejos, todos aqueles que deixaram uma vida frívola, de pecado, de mentira, de engano, de devassidão moral, de impiedade, de negócios sorrateiros, todos aqueles que sepultaram seu velho homem, têm a esperança no Calvário, ainda continua falando conosco. Vede o lugar onde ele jazia. É um convite especial nesta manhã para que nós nos colocamos na nossa posição e que, morrendo a cada dia, entregue à morte todos os dias, prossigamos para um alvo glorioso, que é a eterna salvação em Cristo Jesus. Vede, olhe o lugar onde ele jazia. A nossa vida também precisa disso. Precisa estar
mediante a fé em Cristo Jesus, para que possamos um dia ser ressuscitados, transformados e viver na glória eterna do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã.